A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita no livro de Deuteronômio capítulo 6 e os versos 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as estimarás a teus filhos. E delas falarás, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O instrumento fundamental é o Evangelho. Israel é convocado a conhecer a Deus, o Deus aquele ao qual está escrito na Bíblia, algo superior ao mero assentimento intelectual. Israel é chamado a amar ao Senhor Deus, um envolvimento completo de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Na Bíblia, o coração é o centro do ser. Estas palavras são repetidas por Jesus em Mateus 22:37, o qual adiciona de todo o entendimento. Não precisamos inventar algo a respeito de Deus, pois Ele mesmo se apresenta. Contudo, como praticar essa instrução? A partir do versículo 6, temos a resposta. Primeiro, temos uma obrigação amorosa de inculcar aos filhos, isto é, pregar o Evangelho dentro de casa. Isto deve partir primeiro do coração dos pais, para então os filhos serem alcançados. Não caia no erro dos fariseus. Não seja hipócrita, exigindo algo que não é capaz de cumprir, ou não agrada seu coração. Segundo, nosso amor deve ser refletido em todas as áreas de nossa vida. Essas palavras devem ser nosso estilo de vida, refletido em todas as horas da nossa vida. É o princípio da constância, seja através do ensino formal ou do informal. Terceiro, o Evangelho deve ser aplicado com integridade. As ações devem ser congruentes com os princípios aplicados ao coração. Elas devem ser evidentes em sua vida. Quarto, o Evangelho deve ser aplicado com abrangência comunitária. Escrever a lei nos umbrais da casa não é colocar um quadro na parede com um versículo. É ter o valor da palavra dentro de casa e que não se restringe à parede, mas que alcance toda a comunidade. Um dos nossos papéis fundamentais na vida é viver para a glória de Deus. Mas como fazer isso no dia a dia e em coisas comuns, não apenas em um ministério específico? Como tornar este o nosso padrão de vida? O povo de Israel passou 430 anos no Egito. Após todo esse tempo, eles foram retirados daquela terra e foram chamados para um serviço, para adotar a Deus, para adorar a Deus. Eles tinham um chamado claro e, portanto, precisavam ter uma convicção bastante clara. Foram chamados para uma caminhada até a terra prometida. Eles foram chamados para abençoar todas as famílias da terra naquela geração. O instrumento pelo qual a próxima geração será abençoada é a instrução. Esse chamado a instrução é o chamado da graça. Este chamado perpetua-se. Somos chamados para instruir e abençoar a geração atual. O povo de Deus que peregrinou no deserto por 40 anos e está prestes a entrar na terra prometida, agora escuta uma repetição de toda a lei e de todos os preceitos de Deus. Eles precisavam ter um padrão bem definido antes de entrar em um local que possuía ímpios das mais variadas sortes. Eles deveriam estar preparados para se deparar com aquela realidade. O que esta passagem nos ensina? Então, o povo de Deus, quando saiu
do deserto, né, o Senhor os conduziu à terra prometida. Em Deuteronômio 11, 18 e 19, diz assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando deles assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Assim que as crianças tiverem idade suficiente para começarem a compreender os conceitos de fé, eles devem criar o hábito de levar versículos das Escrituras da igreja para casa. Elas devem recitar esses versículos aos seus pais no horário das refeições. Em seguida, elas devem escrever os versículos colocando-os em pequenas pastas ou bolsas, assim como colocam seus centavos e outras moedas em suas carteiras. Que a bolsa da fé seja de ouro. Os versículos sobre a fé, tais como Salmo 51, verso 5, João 1, 29, Romanos 4, 25 e Romanos 5, 12, são como moedas de ouro para essa pequena bolsa. Que a bolsa do amor seja de prata. Os versículos sobre fazer o bem, tais como Mateus 5:11, Mateus 25:40, Gálatas 5:13 e Hebreus 12:6, são como moedas de prata para essa bolsa. Ninguém deve pensar que é esperto demais para participar desse jogo e olhar com desprezo para esse tipo de brincadeira de criança. Cristo teve de tornar-se um homem para nos treinar. Se queremos treinar uma criança, então devemos nos tornar crianças com elas. Gostaria que essa brincadeira infantil fosse mais amplamente difundida. Em pouco tempo, veríamos muitas pessoas cristãs ricas nas Escrituras e no conhecimento de Deus. Elas fariam mais dessas bolsas e, ao usá-las, aprenderiam toda a Escritura. Assim como acontece nos dias de hoje, as pessoas vão ouvir um sermão e saem mais uma vez inalteradas. Elas agem como se o sermão só valesse o tempo que levam para ouvi-lo. Ninguém pensa em aprender algo com ele ou lembrar-se dele. Algumas pessoas ouvem sermões por 3 ou 4 minutos e ainda assim não aprendem o suficiente para responder a uma única pergunta sobre a fé. Mais do que o suficiente tem sido escrito em livros, mas nem perto do suficiente tem sido dirigido aos nossos corações.